Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. Eu sou o professor Cleitor Vieira e hoje veremos um vídeo sobre ondas, vários exercícios aí sobre ondulatória. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar com seus amigos aí que tiverem com dúvidas. Vamos aqui então pular para uma lista bem grande de exercícios, né? A gente vai trabalhar todos eles aqui resolvendo de maneira similar ao que fizemos no vídeo anterior. Então acompanhe aí para que você possa tirar todas as suas dúvidas sobre essa parte da matéria. E o primeiro exercício de hoje diz: nas últimas décadas, o cinema tem produzido inúmeros filmes de ficção científica, com cenas de guerras espaciais como Guerra nas Estrelas. Com exceção de 2001, Uma Odisseia no Espaço, essas cenas apresentam explosões com estrondos impressionantes, além de efeitos luminosos espetaculares, tudo isso no espaço interplanetário. Comparando Guerra nas Estrelas, que apresenta efeitos sonoros de explosão, com 2001, Uma Odisseia no Espaço, que não os apresenta, qual deles está de acordo com as leis da física? Explique sua resposta. Bom, então o que ele me diz nesse problema, né? Ele diz basicamente que, com exceção do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, os demais filmes mostram cenas de naves explodindo, por exemplo, e barulhos, né, acontecendo mesmo no espaço interplanetário. E a gente sabe que no espaço é vácuo e que o som é uma onda mecânica, ou seja, é uma onda que necessita de um meio para se propagar. Logo, se estamos no vácuo, mesmo que algo pudesse quebrar, bater, enfim, fazer algum barulho, né, no espaço não vai acontecer. Aquele som, entre aspas, não vai se propagar, né? A perturbação que houve naquele local, ela não vai chegar até os nossos ouvidos, já que através do espaço ela não vai passar. Então, o filme que está correto nesse caso é 2001, Uma Odisseia no Espaço, porque nesse filme não se apresentam aí essas cenas de explosões. Os demais filmes cometem então erros físicos, né, ao colocar barulho, ao colocar estrondos aí nessas explosões. Questão número 2 diz: explique a diferença entre uma onda transversal e uma onda longitudinal. Para que isso possa ficar um pouco mais claro, vamos observar aqui uma imagem onde a gente consegue enxergar um pouco essa diferença. Nessa imagem a gente pode observar, né, uma forma de classificar as ondas quanto à direção de vibração. Então essa onda pode ser transversal ou ela pode ser longitudinal. Quando a gente observa as duas imagens, a gente percebe o seguinte: a onda transversal, aqui é o exemplo de uma corda ou até mesmo uma onda na água, cada pedaço do meio, né, cada partícula do meio, vai apenas subir e descer, enquanto a onda se move, nesse exemplo aqui, para a direita. Então eu tenho a onda se movendo numa direção e cada partícula do meio se movimentando numa direção perpendicular, ou seja, formando 90 graus. Já no caso da onda longitudinal, a gente pode observar que uma mola, né, a pessoa está movimentando a mola para a direita e para a esquerda, o que faz com que cada ponto da mola se mova nessa direção horizontal e a perturbação também vai para a horizontal. Não só isso, cada pedacinho da mola se move para a direita e para a esquerda. E a perturbação também vai para a direita. Ao atingir o outro lado, ela retorna para a esquerda. Então, a direção, né, é a mesma nos dois casos. Definição: onda transversal é aquela onde a partícula do meio ela vibra numa direção que é perpendicular à direção de propagação da onda. Já no caso da onda longitudinal, a direção de vibração das partículas do meio é a mesma da direção de propagação. Então as direções são iguais, né, ou são paralelas, né, outra forma de falar. A direção de vibração é paralela à direção de propagação. Voltando ao nosso exercício, ele pede, então, explique a diferença entre uma onda transversal e uma onda longitudinal. Então, foi como eu acabei de falar. A onda transversal, a direção de vibração dela é perpendicular, ou seja, forma 90 graus, com a direção de propagação da onda. Já na onda longitudinal, a direção de vibração das moléculas e de propagação da onda, elas são paralelas ou iguais, né? São a mesma direção. Questão 3. Qual é a relação matemática existente entre a velocidade de uma onda, sua frequência e seu comprimento de onda? Então, quando ele pede relação matemática, ele está pedindo, em outras palavras, fórmula. Então, qual que é a fórmula que relaciona velocidade da onda, frequência e o seu comprimento de onda? É a conhecida equação fundamental da ondulatória, que no caso é V igual a lambda vezes F, onde V é a velocidade, lambda é o comprimento de onda e F é a frequência da onda.
Partindo para o exercício de número 4, uma pergunta que é muito comum, né? Ou a pergunta é exatamente como ela está aqui agora, ou é algo muito próximo a isso, né? Que é qual é a única coisa que uma onda pode transportar? Porque há essa discussão, né? Acredita-se que a onda possa transportar matéria, possa mover um barco, possa movimentar um surfista, quando na verdade a onda apenas transporta energia, né? O surfista ele consegue surfar não porque a onda o está empurrando, né? E sim porque ele usa a onda como se fosse uma rampa, então pela gravidade ele acaba surfando. Mas a onda em si ela apenas transporta energia, é uma pergunta muito comum em exercícios questionar isso sobre o que a onda consegue transportar. Então, energia é a resposta correta. Questão número 5. Ondas mecânicas podem ser do tipo transversal, longitudinal ou mistas. Numa onda transversal, as partículas do meio, então a gente acabou de ver sobre isso, né? A onda transversal é aquela que forma 90 graus, as partículas do meio vibram numa direção, a onda se propaga numa direção formando 90 graus, então numa onda transversal, as partículas do meio movem-se numa direção perpendicular à direção de propagação da onda. O exercício número 6, ele está marcado aqui em negrito porque eu já fiz um vídeo no canal onde esse exercício aparece, onde eu resolvo esse exercício com detalhes. Então eu vou colocar aqui em cima o link para que você possa acessar o vídeo onde tem esse e mais 3 exercícios dessa lista sendo resolvidos. Eu vou mostrar posteriormente quais são os outros exercícios da lista que também se encontram nesse vídeo aqui em cima, ok? Então eu vou pular esse número 6. Exercício de número 7. Um rapaz e uma garota estão em bordas opostas de uma lagoa de águas tranquilas. O rapaz, querendo comunicar-se com a garota, coloca dentro de um frasco plástico um bilhete e, arrolhando o frasco, coloca-o na água e lhe dá uma pequena velocidade inicial. A seguir, o rapaz pratica movimentos periódicos sobre a água, produzindo ondas que se propagam, pretendendo com isso aumentar a velocidade do frasco em direção à garota. Com relação a esse fato, podemos afirmar. Então, vamos entender novamente a pergunta, né? Ele basicamente diz que o rapaz colocou dentro de um frasco um bilhete porque ele quer se comunicar com a garota que está do outro lado do lago. Então, ele vai empurrar esse frasco para ele ter uma velocidade, né, que vá até a garota, mas querendo que o frasco chegue mais rápido, ele começa a bater, a gerar movimentos na água para produzir ondulações, querendo que essas ondas empurrem o frasco mais rapidamente. Então a gente retoma no que foi comentado anteriormente. A única coisa que uma onda é capaz de transportar é energia. Então a onda não vai empurrar esse frasco mais. Ela vai no máximo fazer o frasco subir e descer, porque as moléculas de água abaixo do frasco vão subir e vão descer. Ele vai repetir esse movimento, né? Então analisando as opções, se o rapaz produzir ondas de grande amplitude, a garrafa chega a outra margem mais rapidamente? Não, a onda não vai afetar a velocidade horizontal da garrafa. O tempo que a garrafa gasta para atravessar o lago depende do seu peso? Também não. Quanto maior a frequência das ondas, menor será o tempo de percurso? Também não, porque a onda não afeta o movimento da garrafa. A velocidade da garrafa não varia porque o que se transporta é a perturbação e não o meio. Então não é a molécula de água que vai se movimentar horizontalmente e, portanto, empurrar a garrafa. A molécula de água sobe e desce, a garrafa apenas sobe e desce também. Então a onda não vai empurrar a garrafa, portanto, letra D de dado. Caso você não esteja entendendo algo, né, pode comentar aqui embaixo, pedir para que a gente possa dar novas explicações, interaja com a gente, para que a gente saiba também se nesse formato, se esses exercícios estão te ajudando a entender um pouco mais a matéria, né, e ir um pouco melhor aí nas provas. Exercício número 8. Uma coisa interessante também de fazer sempre é pausar o vídeo, né, tentar resolver o exercício e depois ver como que eu resolvi. Dessa forma você compara aí a resolução, vê onde que você estava errando e geralmente o seu aprendizado vai ser potencializado. Uma onda desloca-se na superfície de um lago com velocidade de 0,3 metros por segundo. Sabendo que o comprimento de onda é 0,6 metros, determine quantas vezes por segundo um pedaço de madeira que flutua nesse lago vai realizar um movimento de sobe e desce. Isso corresponde a perguntar qual é a frequência desse movimento oscilatório em Hertz. Então eu vou ter um pedaço de madeira sobre a água. Ele quer saber quantas vezes por segundo esse pedaço de madeira sobe e desce. Ora, o pedaço de madeira sobe e desce porque a água que está embaixo dele sobe e desce. Quando você pergunta qual a quantidade de vezes por segundo que esse pedaço de madeira sobe e desce, está perguntando, na verdade, qual a quantidade de vezes que a água vai fazer isso. E isso corresponde à frequência da onda que está passando.
Então tem uma onda se deslocando num lago e as moléculas de água sobem e descem uma certa quantidade de vezes por segundo. A frequência de uma onda é justamente a quantidade de oscilações completas por segundo. Então ele está querendo saber qual é a frequência dessa onda. Ele diz que a velocidade dela é de 0,3 metros e que o comprimento de onda é 0,6. Então, para determinar a frequência dessa onda, basta utilizar a equação fundamental da ondulatória. Então, partimos aqui para a nossa equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F, né, onde V é a velocidade, que ele disse que é 0,3 metros por segundo, e lambda é o comprimento de onda, que ele disse que é 0,6 metros. Precisamos, portanto, achar o F. Então, para isso, basta substituir os valores que ele nos forneceu nessa equação, ficando, portanto, assim. 0,3 igual a 0,6 vezes F, portanto 0,3 dividido por 0,6 é igual a F, e F então vai dar 0,3 por 0,6, que é igual a 0,5 Hz. Então a frequência da onda é de 0,5 Hz, o que significa que ela completa meia oscilação a cada segundo. Pulamos para o exercício então, número 9, que diz: quando uma gota de chuva cai sobre uma poça d'água, forma-se um pulso que se propaga por sua superfície. Esse pulso é transversal ou longitudinal? Então, quando uma gota de chuva cai na água, aquela gota vai atingir as moléculas de água, vai empurrar as moléculas de água para baixo, né? E depois essas moléculas vão subir. O movimento que a molécula de água faz, a perturbação que foi produzida é basicamente essa. Só que nós veremos esse pulso se propagar na superfície da água. Então cada molécula de água sobe e desce e o pulso se move para os lados, né? E isso é uma onda, é uma definição de uma onda transversal, onde a vibração das moléculas é numa direção e a propagação é numa direção perpendicular. Então o pulso é transversal. Exercício número 10, de modo bem simplificado, podemos dizer que ao emitir um som, bater uma palma, por exemplo, você altera a pressão sobre as moléculas de ar próximas, que passam a se mover para frente e para trás em torno da posição de equilíbrio. Então você produz um som, por exemplo, batendo uma palma, a molécula de ar ela vai apenas se movimentar de um lado para o outro. Neste vai e vem, elas atingem outras moléculas de ar que estão próximas a elas, e esta perturbação da pressão vai então se deslocando. Então, a molécula de ar ela foi deslocada para frente e para trás e acaba atingindo outras moléculas que também vão se movimentar para frente e para trás. Essa molécula atinge a próxima, que atinge a próxima, que atinge a próxima. Observe que cada molécula está vibrando numa direção e essa perturbação está passando para frente na mesma direção. Então, se a direção de vibração da molécula de ar é a mesma da direção para onde a perturbação vai, né, a propagação da perturbação, então isso é uma onda longitudinal, que é o que ele pergunta, esse pulso é transversal ou longitudinal? Ele é longitudinal. Exercício número 11. Um pulso produzido na superfície da água propaga-se mantendo a forma circular. Então eu tenho um pulso, uma onda que foi produzida na superfície da água. Coloque falso ou verdadeiro nas afirmativas abaixo. Então ele diz, o pulso é transversal. Então, se temos uma onda na superfície da água, acabamos de responder um exercício assim, né, onde nós vimos que essa onda é transversal. Então, sim, o pulso é transversal. A segunda, o pulso é bidimensional. Ora, uma onda bidimensional é aquela que se move em duas dimensões, ou seja, se move numa superfície. E a onda está se movendo na superfície da água, então, portanto, em duas dimensões. Sim, o pulso é bidimensional. Terceira frase, a velocidade de propagação do pulso é a mesma em todas as direções da superfície da água. Aqui vai uma informação muito importante em relação à velocidade das ondas. A velocidade da onda ela apenas depende do meio. Então, se eu tenho uma perturbação sendo produzida em um determinado meio, a velocidade dela depende desse meio. Não depende da frequência, não depende de outros fatores. Depende do meio. Então, se a onda está no mesmo meio, a velocidade dela não muda, a velocidade dela vai mudar quando ela mudar de meio. Então, a velocidade de propagação desse pulso é a mesma em todas as direções, porque para todas as direções eu tenho água. Em todas as direções, o meio de propagação é a água. Então, sim, as três são verdadeiras. Exercício número 12. A velocidade do som na água em comparação com sua velocidade no ar é, ao contrário do que talvez algumas pessoas possam imaginar, a velocidade do som na água é maior do que a sua velocidade no ar. A velocidade no ar
é de cerca de 340 metros por segundo. A velocidade do som no ar é de cerca de 340 metros por segundo. Já a velocidade do som na água é de cerca de 1.400 metros por segundo. Isso se deve basicamente à elasticidade da água, né, quando comprimida, em relação à elasticidade do ar, né? O ar, a elasticidade vai ser um pouco menor, como se estivesse esticando um elástico ou um barbante. A água vai reagir mais rapidamente a essa compressão, né, do som e, portanto, vai responder com maior velocidade. Então o som vai se propagar mais rápido na água do que no ar. Sendo a velocidade do som na água, então, cerca de 4 vezes a maior do que a velocidade no ar. Número 13. Uma onda tem frequências de 10 Hz e se propaga com velocidade de 400 metros por segundo. Qual o seu comprimento de onda? Então, um exercício muito parecido ao que nós fizemos anteriormente, mas ao invés de pedir a frequência, agora ele pede o comprimento de onda. Então, novamente, nós vamos usar a equação fundamental da ondulatória, que nos diz que V é igual a lambda vezes F, mas nesse caso a velocidade é de 400 metros por segundo e a frequência é de 10 Hz. Então, vamos substituir esses valores na equação V é igual a lambda vezes F. Temos, portanto, 400 é igual a lambda vezes 10. Esse 10 está multiplicando o lambda, basta pegar então e passar para o outro lado dividindo. E nós ficaremos com 400 dividido por 10 e igual a lambda. Então 400 por 10, 40, e portanto lambda igual a 40 metros. O exercício número 14, aqui também em negrito, está também naquele vídeo que eu indiquei anteriormente, né, do exercício número 6. Então são 4 exercícios que estão naquele vídeo. Esse é mais um deles. Então clique no card para que você possa ser direcionado ao vídeo, né, e assistir então a resolução desses exercícios aí comentados. Exercício número 15. O eco de um grito é ouvido por uma pessoa 5 segundos após ela ter gritado. Então o eco, né, rapidamente falando, o eco é quando você produz um som, esse som atinge uma parede, um obstáculo que esteja relativamente longe de você e retorna. Quando você escuta novamente esse som, você falou, escutou, e esse som atingiu a parede, voltou e você ouviu de novo. Quando há uma diferença de tempo entre você ter falado e escutar novamente o que refletiu, você chama isso de eco. Né, em distâncias pequenas, geralmente a gente escuta meio que ao mesmo tempo e não percebe isso. Quando a distância é um pouco maior, você já começa a perceber, e aí nós chamamos de eco. Tem aquela cena clássica, né, do alô, lô, 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 porque as distâncias são maiores, você consegue perceber a diferença. Então, nesse caso, ele fala que o eco é ouvido 5 segundos após a pessoa ter gritado. Ou seja, ela falou, o som se movimentou até um obstáculo, voltou em 5 segundos. Então, ele demorou 2 segundos e meio para ir e 2 segundos e meio para voltar. Ou ainda, em 5 segundos ele foi e voltou. As duas formas irão nos ajudar. A velocidade do som no ar é de aproximadamente 330 metros por segundo. Calcule a distância que se encontra da pessoa à superfície onde o som foi refletido. Então o que nós temos que pensar aqui basicamente é que ele me deu a velocidade da onda de 330 metros por segundo, foi o valor que ele usou aqui, e que ela demorou cerca de 5 segundos para ir e voltar. Então a gente pode usar a fórmula do primeiro ano de movimento uniforme ou ainda de velocidade média para determinar essa distância que a onda percorreu em 5 segundos, e depois dividir por 2, porque eu quero só a ida, né, ou só a volta, ou então eu posso calcular a distância que ela percorreu em 2 segundos e meio, porque aí eu já pego só o movimento de ida ou só o movimento de volta. Então vamos usar a forma de velocidade média, que diz que V é igual a ΔS sobre ΔT, onde ΔS é a distância percorrida, nesse caso pela onda, e ΔT o tempo que ela demorou para percorrer essa distância. Então substituindo aqui a velocidade por 330 metros por segundo e o tempo por 2,5 segundos, que é o tempo só de ida, lembrando que em 5 segundos ela foi e voltou, e ele quer apenas a distância, né, entre os dois objetos, entre a pessoa que falou e a parede. Então eu tenho que imaginar somente a ida, portanto, 2 segundos e meio. Substituindo os valores, fica assim. 330 igual a ΔS dividido por 2,5 segundos. Esse 2,5 está dividindo ΔS, então eu passo ele para o lado esquerdo da igualdade, multiplicando o 330. E ΔS, portanto, fica igual a 825 metros, que é a distância entre a pessoa que está falando e a parede. Exercício de número 16. Coloque falso ou verdadeiro. Então a primeira frase é: tanto o som quanto a luz são ondas transversais. A luz é uma onda transversal. Inclusive, outra informação importante para anotar: todas as ondas eletromagnéticas
são transversais. Então você fala da luz, você fala raios ultravioletas, infravermelho, ondas de rádio, raios-x, raios gama, micro-ondas. Toda forma de radiação ela é uma onda transversal. O som, a gente já viu, é uma onda longitudinal, então essa primeira frase está errada. Tanto o som quanto a luz podem se propagar no vácuo. A luz pode se propagar no vácuo, o som a gente já viu no primeiro exercício que não pode, né? O som é uma onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. As ondas, a luz, né, as outras formas de radiação são ondas eletromagnéticas que, portanto, não precisam de um meio para se propagar. Tanto a velocidade do som quanto a da luz depende do meio de propagação. Toda onda, né, a velocidade de qualquer onda depende do meio de propagação. Mudou o meio, mudou a velocidade. Então a terceira afirmação é verdadeira, as duas anteriores são falsas. Exercício de número 17. Considere as situações cotidianas apresentadas abaixo. Quando o avião está voando nas vizinhanças de uma casa, algumas vezes a imagem da TV sofre pequenos tremores e fica ligeiramente fora de foco. Então, a TV, né, sofreu com interferência, né, da passagem do avião. Segundo, uma criança faz bolhas de sabão com auxílio de um canudinho, soprando água na qual se mistura um pouco de sabão. Quando a bolha está crescendo, observe-se uma mudança de cor da película da bolha. Então, por que isso acontece? Porque quando o raio atravessa a primeira face da bolha, né, parte da onda reflete, parte da onda refrata. A onda que refratou, que passou pelo meio da bolha de sabão, vai atingir a outra superfície e parte vai refletir novamente, parte vai passar para o outro lado. Mas essas duas ondas que estão voltando, né, que refletiram, vão atingir o seu olho. E quando elas atingem ao mesmo tempo, elas interferem. Então, dependendo do tamanho da bolha, elas podem interferir de uma forma ou outra, e isso ou uma onda pode interferir, ou outra onda pode interferir, e de maneira que você vai vendo então mudanças de coloração devido a esse aumento do tamanho da bolha. Então, interferência também é a segunda frase. Terceira frase, uma pessoa escuta o som que vem de trás do muro. Então, alguém consegue escutar o som que vem de trás do muro? Porque o som contorna o muro, contorna o obstáculo, e isso é uma definição de difração. Difração é a capacidade das ondas de contornarem obstáculos. Uma piscina cheia de água parece mais rasa quando observada de fora. Isso já é um fenômeno da refração, quando a onda muda de meio, né, no caso da luz aqui, né, mudando de meio, a velocidade dela muda e, portanto, a direção da onda também muda. Isso vai trazer uma pequena diferença entre onde o objeto realmente está e onde está a imagem que você enxerga. Por isso, quando a gente olha para a piscina, a gente vê o fundo um pouco mais alto, ou por isso que o peixe também parece um pouco mais alto. Se você mira no peixe, onde você está vendo o peixe, você vai errar o peixe. Ele está um pouco abaixo de onde você está enxergando, e isso é consequência da refração. E a última frase, uma pessoa vê a sua imagem na superfície de um lago. Quando eu vejo a minha imagem na superfície de um lago, é porque a luz está saindo de mim, atingindo a superfície do lago, retornando e eu estou enxergando. Isso é reflexão. Então a primeira frase é interferência, a segunda também é interferência, a terceira difração, a quarta refração e a última reflexão. A opção que contém essa sequência é a alternativa E. Interferência, interferência, difração, refração e reflexão. O exercício número 18, conforme dá para observar, ele também está em negrito, o que significa que ele também se encontra no vídeo que eu fiz sobre ondulatório. Então clique no vídeo para que você possa ver a resolução desse exercício. Pulando para o exercício 19, as ondas contornam obstáculos. Isso pode ser facilmente comprovado quando ouvimos e não vemos uma pessoa situada em outra sala, por exemplo. O mesmo ocorre com o raio luminoso, embora esse efeito seja apenas observável em condições especiais. O fenômeno acima descrito é chamado de, já falamos agora há pouco, né, é a difração. Difração é a capacidade que as ondas têm de contornar obstáculos. Exercício número 20. A polarização da luz demonstra que, bom, polarizar a luz ou polarizar uma onda é você colocar um objeto que é chamado de polarizador e antes desse polarizador a onda pode estar vibrando em várias direções, né? As direções de vibração podem ser várias. A partir do polarizador só existe um tipo de vibração, né? Então, como se eu tivesse vibrações horizontais e verticais, eu coloco um polarizador que só permite, né, a passagem de ondas com vibrações verticais, então daqui para cá eu não vou enxergar vibrações horizontais. Então, se uma onda pode ser polarizada, é porque ela é transversal. A onda longitudinal não tem como você polarizar, porque a direção de vibração é uma só.
ela nunca vai alternar, não tem tipos de direção de vibração. Ela vibra para onde ela se propaga. Já a onda transversal, ela se propaga numa direção, mas ela vibra numa direção perpendicular, então podem ser várias direções. A polarização só tem sentido na onda transversal. E a luz pode ser polarizada. Por isso, inclusive, utilizamos óculos escuros, né, no sol, para proteger os nossos olhos. O efeito ali que ele utiliza é o efeito polarizador. Então ele diminui a quantidade de luz que vai atingir o seu olho, né, em especial de radiação ultravioleta, usando polarização. Se a luz pode ser polarizada, é porque ela é transversal. Anteriormente eu falei isso, que toda onda eletromagnética é transversal, e a principal prova disso é justamente o fato dela ser polarizada. 21. Considere as seguintes afirmações sobre os fenômenos ondulatórios e suas características. 1. A difração ocorre apenas com ondas sonoras? Não. A difração pode ocorrer com qualquer tipo de onda. Existe apenas uma condição, que é o tamanho do obstáculo que vai ser contornado pela onda, ele tem que ter a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da onda. Se eu for pegar uma onda com comprimento de onda muito pequeno e passar por um obstáculo de quilômetros, ela não vai nem perceber as bordas desse obstáculo. Então, para que a difração seja percebida, né, aconteça, a dimensão, o comprimento de onda tem que ter a mesma ordem de grandeza do obstáculo, mas ela ocorre com todas as ondas. A interferência ocorre apenas com ondas eletromagnéticas? Também não. Todas as ondas interferem. Quando duas ondas se encontram, elas vão interferir, seja construtivamente, que é quando as duas amplitudes vão se somar, né, literalmente, e destrutivamente, quando uma está contrária à outra, e aí elas vão se destruir, podendo ser total ou parcial. Então, a interferência ocorre com qualquer onda. A segunda frase também está falsa. Terceira frase, a polarização ocorre apenas com ondas transversais. Acabei de falar no exercício de cima, então sim, apenas ondas transversais podem ser polarizadas. Apenas a terceira frase está correta, letra C, portanto. Exercício de número 22. A figura abaixo representa dois pulsos produzidos nas extremidades opostas de uma corda. Então vamos falar sobre interferência agora. Temos aqui dois pulsos, esse se movimentando para a direita, esse se movimentando para a esquerda. Observe que esse pulso vai pegar esse pedaço de corda daqui a pouco, quando ele chegar nessa posição, ele vai pegar esse pedaço de corda e jogar ele para cima. A mesma coisa esse pulso quer fazer aqui. Quando os dois se encontrarem aqui no meio, os dois vão tentar pegar esse pedaço de corda e jogar para cima. Ora, se os dois estão empurrando a corda para cima, a corda vai para cima. Só que essas duas perturbações vão se somar. Isso é o que a gente chama de interferência. Então, assinale a alternativa que melhor representa a situação da corda após o encontro dos dois pulsos. Durante o encontro dos dois pulsos, nós temos basicamente aqui essa letra A, durante o encontro, porque os pulsos aqui vão se somar, né? As duas perturbações se somam, as duas amplitudes aqui se somam, e eu gero uma perturbação bem maior do que as duas eram. Mas após o encontro, um passa pelo outro e cada um segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Portanto, a alternativa B é a correta, porque ele pede após o encontro dos dois pulsos. Exercício 23. O som é uma onda longitudinal. Por que não apresenta, também falei agora há pouco, não apresenta polarização. Se a onda é longitudinal, ela não pode ser polarizada. Então, letra B de bola. Exercício 24. As ondas eletromagnéticas, ao contrário das ondas mecânicas, não precisam de um meio material para se propagar. Então, essa é a definição de uma onda eletromagnética. Ela não precisa de um meio para se propagar, assim como a definição de uma onda mecânica é que ela precisa de um meio para se propagar. Considere as seguintes ondas: som, ultrassom, ondas de rádio, micro-ondas e luz. Sobre essas ondas é correto afirmar que... Então vamos olhar para as que ele citou e vamos já analisar, né? Som é uma onda longitudinal e é uma onda mecânica. O som precisa de um meio para se propagar, então é uma onda mecânica. O ultrassom nada mais é do que som, só que numa frequência muito alta, né? Acima de 20.000 Hz. Então o ultrassom também é uma onda mecânica. Onda de rádio, micro-ondas e luz são formas de radiação, ou seja, são ondas eletromagnéticas que dependem, né, são basicamente oscilações de campos elétricos e campos magnéticos. Então, são ondas eletromagnéticas. Sobre essas ondas é correto afirmar que luz e micro-ondas são ondas eletromagnéticas. E as outras são ondas mecânicas? Não, porque onda de rádio também é uma onda eletromagnética. Luz é onda eletromagnética e as outras são ondas mecânicas? Não.
Som é onda mecânica e as outras são eletromagnéticas? Não. Som e ultrassom são ondas mecânicas, ok? E as demais são eletromagnéticas, como a gente já havia concluído. Letra D. Exercício 25. Numa experiência clássica, coloca-se dentro de uma campânula de vidro onde se faz o vácuo, uma lanterna acesa e um despertador que está despertando. Então eu tenho luz sendo emitida através desse vidro e som sendo emitido. A luz da lanterna é vista, mas o som do despertador não é ouvido. Por quê? Porque ele fez vácuo. Então o despertador está tocando, mas você vai passar a não escutar, né? Eu disse que ele era escutado, mas antes de você fazer vácuo. Quando você faz vácuo, ele diz que você não escuta mais o som, apenas vê a lanterna. Isso acontece por quê? Acontece porque o comprimento de onda da luz é menor que o do som? Né? Não é por esse motivo que isso acontece. Porque nossos olhos são mais sensíveis que nossos ouvidos? Também não. O som não se propaga no vácuo e a luz sim. Então o som não se propaga no vácuo, você fez vácuo lá dentro, por mais que a campainha lá esteja batendo, nada vai chegar até o seu ouvido, porque o seu ouvido precisa que o ar atinja o seu tímpano e faça o seu tímpano vibrar. Mas não tem ar para levar essa perturbação até o seu tímpano, automaticamente você não vai escutar. E já a luz, sim, a luz atravessa porque ela é uma onda eletromagnética, ela não precisa de um meio para se propagar. 26. Entre as afirmativas a seguir a respeito dos fenômenos ondulatórios, assinale a que é falsa. Letra A. A velocidade de uma onda depende do meio de propagação. Verdadeira. Uma das frases que eu pedi, que eu falei que era importante anotar. Letra B. A velocidade do som no ar independe da frequência. Correto, né? Porque a velocidade do ar, ela não depende da frequência, ela depende apenas do meio, que é o ar. Não interessa a frequência que você produziu, aquelas ondas terão a mesma velocidade. Então ela não depende da frequência, que é o que a letra B está dizendo. Letra C. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas possuem o mesmo período. Ora, período, frequência vai ter uma relação, porque um é o inverso do outro. Então dizer que tem o mesmo período significa dizer que tem a mesma frequência. O que diferencia uma onda eletromagnética da outra é principalmente a frequência dela. Né? Frequência, comprimento de onda, mas em especial a frequência. Então não, no vácuo todas as ondas eletromagnéticas não possuem o mesmo período e, portanto, não possuem a mesma frequência. Essa é a alternativa falsa. Vamos analisar as demais. A letra D diz: ondas sonoras são longitudinais, ok, está correto. Ondas sonoras não podem ser polarizadas, correto, justamente por elas serem longitudinais. Então a letra C é a alternativa falsa. Exercício 27. Um indivíduo quer calcular a que distância se encontra de uma parede. Na posição em que ele está, é audível o eco de suas palmas. Ajustando o ritmo de suas palmas, ele deixa de ouvir o eco, pois este chega ao mesmo tempo em que ele bate as mãos. Então o cara bate a palma, ele ouve o som da palma, esse som se propaga, atinge uma parede, retorna e ele escuta de novo. Só que no momento em que esse som chega novamente, ele bate outra vez. Então ele acaba não escutando o eco, porque ele produziu um som no exato instante que o eco retornou. Então o tempo que esse som demorou para atingir a parede e retornar é o tempo entre uma palma e outra. Se o ritmo das palmas é de 100 por minuto e a velocidade do som é de aproximadamente 300 metros por segundo, né, um valor bem aproximado, a distância entre ele e a parede é de aproximadamente. Então temos que calcular isso aqui. Novamente, para descobrir qual é a distância entre o indivíduo e a parede, eu preciso saber o tempo entre uma palma e outra. Ele disse que ele está batendo 100 vezes por minuto. A pergunta, então, é em quanto tempo ele vai bater uma vez. Vamos fazer uma regra de 3, podemos simplesmente fazer a regra de 3 aqui, onde a gente vai ter, então, 100 palmas em 60 segundos, né? E uma palma, então, x. Fazendo essa multiplicação cruzada, eu vou ter 100 vezes x igual a 60 vezes 1. E, portanto, passando esse 100 dividindo 60, 60 dividido por 100, eu tenho que x é igual a 0,6 segundos. Então, o tempo entre uma palma e outra é de 0,6 segundos. Se a onda percorre 300 metros em 1 segundo, em 0,6 segundos ela vai e volta, porque entre uma palma e outra ela fez esse movimento. Então o tempo só de ida é de 0,3 segundos. E, portanto, qual que é a distância que essa onda percorre em 0,3 segundos? É a minha pergunta. Novamente eu vou utilizar V igual a ΔS sobre ΔT, só que agora a velocidade é de 300 metros por segundo e o tempo de 0,3. 0,6 para ir e voltar, apenas 0,3
para ir. Portanto, 300 igual a ΔS dividido por 0,3. Esse 0,3 vai passar para lá multiplicando o 300. E ΔS, portanto, igual a 90 metros, que é a alternativa B. Então, a distância entre o indivíduo e a parede é de 90 metros. O exercício número 28 também está no vídeo de resolução que eu fiz, que eu já indiquei anteriormente. É só conferir lá para poder ver a resolução desse exercício. Já o 29 diz: uma onda se propaga em uma corda conforme figura abaixo. Com base nos dados apresentados, conclui-se que a frequência dessa onda é... Então, quando eu olho para a figura, eu vejo que ele me diz que da crista da onda até o vale eu tenho 1,5 metros. Para calcular qualquer coisa que eu vou calcular em onda, geralmente eu vou precisar do comprimento de onda. E o comprimento de onda é uma distância de uma crista a outra, até a próxima crista, né? Até a consecutiva. Então, se daqui até a metade do caminho tem 1,5, daqui até aqui tem 3 metros. Então, o comprimento de onda dessa onda representada é de 3 metros. E ele me mostra aqui que a velocidade é de 9 metros por segundo. Me deu o comprimento de onda, me deu a velocidade. Ele deve ter pedido a frequência, que é o que diz aqui embaixo. Aqui em cima, conclui-se que a frequência dessa onda é... Então vamos utilizar novamente a equação fundamental da ondulatória para achar essa frequência. A equação diz V igual a lambda vezes F, onde V é velocidade, lambda comprimento de onda e F é frequência. Substituindo então a velocidade como 9 metros por segundo e o comprimento de onda igual a 3, temos 9 igual a 3 vezes F. E, portanto, o 3 passa dividindo, 9 dividido por 3 igual a 3 Hz. Então, a frequência da onda é de 3 Hz. Exercício número 30. Circuitos elétricos provocam oscilações de elétrons em antenas emissoras de estação de rádio. Esses elétrons acelerados emitem ondas de rádio que, através de modulação controlada da amplitude ou da frequência, transportam informações. Qual é aproximadamente o comprimento de onda das ondas emitidas pela estação de rádio da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que opera na frequência de 1080 kHz? Então eu sei que a frequência da onda de rádio que essa estação emite é de 1080 kHz, lembrando que quilo significa 1000. E ele está me dizendo logo abaixo que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas na atmosfera é igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E aí ele quer saber qual é o comprimento de onda dessas ondas. Novamente, ele me deu velocidade, me deu frequência, pediu o comprimento de onda, equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda vezes F, substituindo no lugar da velocidade 3 vezes 10 a 8 e no lugar da frequência 1080 kHz, ou seja, 1080 vezes 1000, esse quilo tem que virar 1000. Ficamos então com 3 vezes 10 a 8 igual a lambda vezes 1080 vezes 1000. Né? Esse 1080 vezes 1000, aqui eu posso botar 10 elevado a 4, né? 108 vezes 10 elevado a 4, só contar essa quantidade de zeros. E esse valor vai passar dividindo o 3 vezes 10 a 8, portanto ficando 3 vezes 10 a 8 dividido por 108 vezes 10 a 4, igual ao valor de lambda. Dividindo 10 a 8 por 10 a 4 vai dar 10 a 4. E 3 dividido por 108 vai dar 0,2777777 ou 0,28 aproximadamente. Então fica 0,028 vezes 10 a 4 metros. Se eu andar essa vírgula duas vezes, portanto, eu vou ter 2,8 vezes 10 a 2 metros. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Vamos para o exercício 31, os dois últimos exercícios, na verdade 31 e 32. Aqui está aparecendo 30, mas é 32. Em cada uma das imagens abaixo, um trem de ondas planas move-se a partir da esquerda. Então, da esquerda para a direita, todos os movimentos. Os fenômenos ondulatórios apresentados nas figuras 1, 2 e 3 são, respectivamente... Então, na figura 1, eu vejo uma onda plana se movimentando da esquerda para a direita. Ao passar por um obstáculo, era vista uma onda aqui semicircular. Ou seja, a onda está contornando os obstáculos aqui. Isso é difração. Então, já eliminamos a letra A, a letra C, a letra E, sobram apenas a letra B e a letra D. Já na segunda imagem, nós também temos a difração acontecendo, mas observe que agora eu tenho dois furos e as duas ondas produzidas estão interferindo. Então, eu tenho interferência aqui. Apesar de eu também ter difração, observe que nenhuma das duas opções traz difração. Então, ele está enfatizando mais a interferência entre as duas ondas. Portanto, interferência eu já sei que é a letra B. Mas vamos analisar a terceira imagem também. Quando você olha a terceira imagem, você vê uma onda plana vindo e ela continua plana a partir daqui. Só que aqui a distância entre uma linha e outra é menor do que aqui. Então, daqui para cá,
o comprimento de onda dessa onda aumentou. Se o comprimento de onda mudou, a frequência não muda da onda quando ela muda de meio, quando ela sofre algum tipo de fenômeno, né? É porque a velocidade então dela mudou também. E a velocidade da onda só muda quando ela troca de meio. Então o que aconteceu aqui foi refração. A onda mudou de meio, por isso o comprimento de onda e a velocidade dela foram alterados. Resposta certa, letra B. E o último exercício dessa lista, finalmente, ele diz: considere as seguintes afirmações sobre fenômenos ondulatórios e suas características. E esse é o exercício 21, que a gente já resolveu em cima, tem que cortar esse exercício da lista. Gente, por aqui então nós ficamos. Esses eram os exercícios que gostaríamos de resolver. Caso tenha ficado alguma dúvida, comente aqui embaixo, né? Deixe seus comentários sobre o que você achou do vídeo, desse formato que nós trabalhamos. É muito importante para a gente aí o seu feedback, né? A sua opinião. E caso tenha alguma pergunta, comentário, fique à vontade de fazer, curte o vídeo se ele te ajudou, compartilhe com seus colegas que estejam com dúvidas, que precisam entender aí essa parte da ondulatória e até a próxima.